Opa, tudo bom? James William aqui e hoje eu vim para te dar 5 dicas para otimizar o seu trabalho no gerenciador de anúncios. A questão é que o gerenciador de anúncios para muitas pessoas é um pouquinho complicado, às vezes as coisas estão meio escondidas, tem muita coisa que você demora mais tempo para fazer, clica aqui, clica lá, mas existem atalhos, existem truques, existem macetezinhos dentro do gerenciador de anúncios que podem te ajudar a otimizar muito o resultado do seu trabalho. Então fica até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu vou dar uma dica extra, legal? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui com você para te mostrar a primeira das dicas. Vamos lá. Quando eu estou com uma campanha de anúncios aqui selecionada e eu estou editando alguma coisa, pode ser que eu esteja terminando a criação. Eu costumo particularmente aqui usar a criação no modo rápido, onde você cria as principais etapas e configurações no início e ele abre a edição de tudo, mais ou menos dessa forma aqui no final, para você concluir a edição do anúncio. E aí a maioria das pessoas não sabe é que se você der um clique triplo, clicar 3 vezes aqui em qualquer uma das etapas, se for na campanha ou no nível do conjunto ou no nível do anúncio, você pode renomeá-los mais rapidamente. Então, por exemplo, aqui eu quero renomear aqui o meu conjunto de anúncios. Clicando 3 vezes, o famoso clique triplo, ele ativa a caixa para mim editar o nome. E aí eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, o nome que eu queria alterar na minha campanha. A outra dica é que você pode duplicar anúncios muito mais rapidamente, tanto faz anúncios, campanhas ou conjuntos, usando o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Isso mesmo, as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V que você utiliza para copiar arquivos ou pedaços de texto no Windows também funcionam aqui dentro do gerenciador de anúncios para você duplicar campanhas, conjuntos e anúncios. No exemplo aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa campanha que está aqui. Vou abrir o nível de conjunto de anúncios porque eu vou duplicar um conjunto de anúncio. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto de anúncio e levar ele para outra campanha. Também é possível. Eu posso duplicar ele dentro dessa mesma campanha ou duplicar ele para outra campanha. É só eu selecionar qual conjunto eu quero duplicar e Ctrl+C. Ele vai mostrar aqui dizendo que eu copiei um conjunto de anúncios. Então eu vou lá para o nível de campanha. Então eu vou selecionar a campanha para onde eu quero enviar aquele conjunto de anúncio e dou um Ctrl+V. E ele vai duplicar o meu conjunto de anúncios. Lembrando que eu só selecionei a campanha para onde eu queria enfiar ele lá dentro e Ctrl+V ele colou uma cópia. Obviamente depois de colar sempre vai vir algum detalhe que você precisa editar. Ele vai trazer as principais configurações, mas você sempre tem que conferir aqui que sempre tem alguma coisinha para corrigir. Mas você pode ver que ele já criou uma nova campanha aqui copiada lá da outra, um novo conjunto, copiado lá da outra campanha, com o mesmo anúncio dentro, ele trouxe aqui para dentro. Então, usando Ctrl+C, Ctrl+V, você pode ir duplicando campanhas, anúncios. A mesma coisa vale para anúncio. Vamos fazer o teste aqui, ó. Dentro dessa campanha, eu tenho esse anúncio. Se eu selecionar esse anúncio, der um Ctrl+C, depois eu posso voltar aqui no nível de campanha e escolher em qual campanha eu quero colar. Vou colar dentro da mesma e Ctrl+V e ele vai duplicar esse anúncio dentro daquele conjunto. Agora eu tenho aquele conjunto com 2 anúncios iguais, aí eu posso vir aqui e fazer as edições que eu quero. Duplicando é mais fácil de você fazer a criação, porque você duplica e depois vai lá e altera o pequeno detalhe que você quer alterar, seja o copy ou seja a imagem que você quer alterar. Então você já tem tudo pronto, só altera aquele detalhe que precisava antes. Legal? Uma forma muito mais rápida de se trabalhar. Outra dica bem interessante são os atalhos do teclado. O Facebook, dentro do gerenciador de anúncios, ele disponibiliza alguns atalhos de teclado que tornam o trabalho um pouco mais fácil, como por exemplo o Ctrl+C, Ctrl+V que eu acabei de te mostrar, que é um atalho do teclado. Para você acessar todos os atalhos do teclado, estando aqui na primeira tela do gerenciador de anúncios, você tem essa engrenaginha pequenininha aqui. Cuidado para não confundir, tem uma grandona ali em cima, você vai usar essa pequenininha aqui embaixo. Clicando nela, você tem aqui atalhos de teclado e ele vai listar para você todos os atalhos que você pode usar no teclado para navegar rapidamente entre os conjuntos, campanhas e anúncios, ou até mesmo para copiar e fazer algumas outras funções interessantes, duplicar e etc. Como por exemplo, uma que eu acho bem interessante é quando eu quero ver algumas informações detalhadas do meu anúncio e eu uso Ctrl+Y com a campanha selecionada, ele vai abrir a janela com os gráficos, com desempenho, dados demográficos e tudo.
Você sabe que quando você abre para editar um anúncio, você pode escolher aqui no menuzinho do lado, mas usando Ctrl Y ele abre rapidamente, de forma mais rápida. Então com o atalho no teclado o trabalho fica mais rápido. Outro dado importante é quando eu quero ver o histórico de alterações que teve uma determinada campanha. Então seleciono a campanha e Ctrl I e ele vai abrir a janela com o histórico de todas as alterações que foram realizadas naquele anúncio e por quem foi feito aquela alteração. Ele notifica aqui todo por quem foi alterado. Então é um atalho rápido também para você ver algumas informações que são importantes no dia a dia na hora de fazer a gestão de anúncios. Outra dica super legal é a possibilidade de você editar rapidamente alguns elementos do anúncio, alguns detalhes e configurações, e você pode fazer essa edição em massa, de forma rápida. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse alterar o orçamento de várias campanhas minhas. Eu sei que o orçamento de algumas campanhas aqui estão no nível da campanha, porque eu ativei o CBO. Então, por exemplo, esta aqui está no nível da campanha, essa aqui está no nível da campanha e essa aqui está no nível da campanha. Eu quero alterar o orçamento das três. Para mim não precisar ficar entrando, editando uma por uma delas, eu posso editar tudo de uma vez, clicando aqui no menuzinho, selecionando todas as que eu quero editar, clicando no menuzinho e escolhendo o que eu quero editar na lista. Ele vai listar aqui conforme a edição do nível, né? No nível de campanha nós temos essas edições possíveis, no nível de conjunto vão ter outras que eu vou mostrar, no nível de anúncio vão ter outras. Então no nível de campanha eu quero editar o orçamento da campanha. Ele vai carregar uma janela que listou aqui para mim as 3 campanhas e a possibilidade de alterar o orçamento das 3. Eu posso alterar manualmente cada uma delas, se for diferente os valores para cada uma, ou se eu quiser um valor igual para todas elas, eu seleciono todas elas clicando nessa caixinha aqui em cima e insiro o valor que eu quero definir em todas elas. Vamos supor que seria R$20 para todas elas. E aí eu coloco publicar e ele vai publicar e aumentar o orçamento para R$20 em todas elas. Lembrando que quando você tem vários conjuntos, campanhas ou anúncios selecionados, clicando no xizinho aqui em cima você remove a seleção de todos rapidamente. Vamos ver em conjunto de anúncios o que a gente poderia alterar em massa também. Ó. Vamos supor que eu quisesse alterar, por exemplo, a data de término de todos esses anúncios. Então eu selecionaria todos os anúncios que eu quero alterar a data de término. Lembrando que a programação da campanha você define no nível de conjunto e é por isso que eu vim no nível de conjunto para alterar isso. Você pode vir aqui de novo em alterar, pode ver que as opções agora são diferentes e eu poderia alterar, por exemplo, aqui data de término e ele abriria igual da outra forma a janela para mim escolher a data de término, onde eu poderia colocar individualmente para cada um, ou eu poderia selecionar lá em cima e marcar aqui uma data para todos os anúncios terminarem, data e hora. Então ele vai alterar de todos ao mesmo tempo se eu clicar em publicar. E a última dica, a quinta dica que eu vou dizer para você, não é a última, porque agora no final do vídeo eu te prometi que tem mais uma bônus, mas a quinta dica que eu vou te dar é usar as regras automatizadas. Sim, o Facebook tem umas regras automatizadas que eu posso aplicar nos meus anúncios, que conforme o que eu defini naquela regra, o Facebook toma uma ação quando atingir aquela determinada regra. Por exemplo, eu posso definir regras automatizadas a nível de campanha, de conjunto ou de anúncio e posso definir para todas as campanhas que estão rodando ou selecionar e definir uma regra individual só para aquela determinada campanha. Eu vou botar o exemplo aqui, vou definir uma regra para essa campanha aqui. Aí você vem aqui em regras, criar nova regra. E aí eu tenho aqui, vou aplicar essa regra a uma campanha, ó. Essa campanha que está selecionada, obviamente. Se eu não quisesse para essa campanha, quisesse para todas, eu poderia colocar aqui para todas as campanhas. Ou eu poderia aplicar uma regra para o conjunto de anúncio ou para o anúncio, tá? Isso que você tem que explorar para descobrir. Só quero que você entenda que dá para fazer. Qual que seria a regra? Eu posso, por exemplo, desativar a minha campanha se o custo por resultado atingir um determinado limite. De repente eu estou fazendo uma campanha de vendas, de conversão, e se o custo por venda atingir R$100, eu posso desativar a campanha automaticamente. Então, ao criar essa regra, eu estou dizendo para o Facebook que se o custo atingir R$100, o custo por resultado ficar maior do que R$100, eu estarei desativando a campanha automaticamente com essa regra. E aí você pode fazer vários tipos de regras diferentes. Você pode fazer por custo, por gasto, quando essa campanha gastar um determinado valor, por frequência, ou seja, quando essa campanha começar a atingir uma frequência muito alta, pode estar enchendo os usuários, você já pode desativar ela automaticamente. Você pode fazer regras também não só de desativar a campanha, como reativar a campanha ou somente enviar a notificação para você.
Quando é em nível de conjunto de anúncios, você pode fazer regras de orçamento, ajustar o orçamento dessa campanha automaticamente conforme a regra que você definiu. Por exemplo, se o custo por resultado estiver muito baixinho, você pode aumentar o orçamento da campanha. Se o custo por resultado estiver muito alto, você pode reduzir o orçamento da campanha e assim por diante. Criar regras que vão tomar decisão e acionar automaticamente sem você ficar precisando entrar aqui no gerenciador toda hora e ver o que está acontecendo para poder fazer essas alterações. Essas regras são uma dica bem legal, é um pouquinho mais avançado, mas vale a pena você vir aqui e explorar, porque pode otimizar muito automatizando certos trabalhos que você tem que fazer manualmente no dia a dia. E outra coisa agora bem interessante, se você achou um pouco complicado, não está bem familiarizado ainda com essas funções do gerenciador de anúncio para poder começar a otimizar, tudo bem, entra para o Social Media Team, que é o meu treinamento contínuo. Lá você vai ter uma aula nova toda semana e acesso a todas as aulas anteriores que eu já dei até hoje. Então você vai ter um conhecimento maior, vai conseguir chegar até um nível mais intermediário e até avançado para conseguir começar a aplicar essas otimizações que eu estou te falando. Vai ter um link na descrição desse vídeo ou no final um card para você acessar e fazer a sua inscrição. É uma assinatura mensal, então a melhor vantagem disso é que você pode cancelar quando quiser. Se você entrar lá e decidir que isso não é para você, que não está sendo útil, você cancela e pronto, e o valor é extremamente acessível. Além disso, você tem acesso a uma comunidade de profissionais para poder tirar dúvidas e compartilhar as experiências com quem está ali no campo de batalha trabalhando diariamente com isso, como é o meu caso. Inclusive eu estou lá também, você vai poder tirar dúvidas comigo. Mas vamos agora para a última dica, a dica bônus que eu falei que você ia ganhar se ficasse até o final comigo nesse vídeo. Vamos para a tela de novo. E a dica bônus que eu vou dar para você aqui é usar os filtros e salvar filtros pré-definidos para conseguir gerenciar suas campanhas. Como assim, James? Uma coisa muito importante na hora de você gerenciar campanhas no Facebook é criar um esquema de nomenclatura aqui. Você pode ver que eu tenho um esquema de nomenclatura que ele é definido estrategicamente para mim conseguir encontrar anúncios dentro do gerenciador de forma mais rápida. Tá? Esse esquema de nomenclatura completinho tem uma aula dentro do Social Media Team que eu ensino detalhadamente como que é esse esquema de nomenclaturas, que é uma grande sacada para você otimizar o seu trabalho. Mas basicamente para você entender aqui, ó, você nota que em todos os meus anúncios eu coloco no final aqui o mês ponto o ano. Todas as campanhas que eu faço, eu termino elas sempre assim, com o mês que ela rodou, ponto o ano. Por quê? Porque se o cliente de repente me pede a toque de caixa assim, James, qual que foi o valor que eu gastei em todas as campanhas que a gente rodou em janeiro? Como que eu faço para saber isso? Eu vou ter que buscar um relatório no Facebook, vai ser um pouco mais complicado, mas é uma informaçãozinha rapidinha, não precisa muita exatidão, eu só quero ter uma noção de quanto que eu gastei nesse mês. Então, se você tem nomeadinha tudo certinho, você pode usar uma regra nos filtros aqui para encontrar as campanhas mais rapidamente através do nome. Então, como que eu faço isso? Como eu sei que eu sempre coloco o mês ponto o ano, é um padrão que eu criei aqui na minha nomenclatura. Se eu quiser saber todas as campanhas de janeiro, eu posso vir no filtro. Por que você não vai aqui no vitalício aqui, James, por exemplo? Porque às vezes quando você seleciona aqui, ó, quero só as campanhas dos últimos 30 dias, ele vai listar para mim todas as campanhas, só que algumas que não fazem parte daquele período estarão com os dados vazios, ó, zerados. Mas mesmo assim ele lista todas elas. E isso para mim acaba sendo um pouco ruim. Eu prefiro sempre deixar isso aqui no vitalício, porque às vezes eu quero estar na tela, não ter esse montão de campanha aqui me confundindo, tentando encontrar uma campanha que eu parei anteriormente, eu quero voltar a rodar e tem tanta campanha rodada que eu não consigo me achar. Então eu filtro só as do mês que eu estou trabalhando, fica muito mais rápido, muito mais prático de trabalhar. Como que você faz esse filtro? Você clica aqui para adicionar um novo filtro e aí você pode definir, personalizar um novo filtro. E aqui tem várias opções, você pode fazer filtro por veiculação, para ver só os anúncios que estão veiculando, anúncios que não estão veiculando, que foram desativados, que estão pausados, etc. Isso aqui você tem que explorar, mas o que eu uso muito no exemplo que eu estou te dando aqui, que é encontrar pelo mês, eu venho aqui pelo nome da campanha e escolho campanhas que contêm o mês e o ano referente que eu quero encontrar no nome. Então, exatamente como eu coloco no nome, eu sempre coloco igual. Então, janeiro.2020, que é o ano, adicionar. Ele filtra para mim e agora ele vai mostrar para mim somente as campanhas que tem o nome janeiro 2020, ó. Ficou bem mais fácil de encontrar alguma coisa, não mostra aquele bolo, um monte de campanhas, somente as de janeiro de 2020.
Legal? E você pode salvar esse filtro ainda. Clicando aqui em salvar filtro, você pode dar um nome para esse filtro. E salvar, ele fica pré-definido. Por quê? Porque a próxima vez que eu quiser encontrar as campanhas de janeiro, clicando no X, ele tira o filtro e mostra todas as campanhas de novo. A próxima vez que eu quiser exibir somente as campanhas de janeiro, eu não preciso clicar aqui e digitar de novo. Eu venho aqui em filtros e eu já tenho um filtro salvo janeiro 2020 e pronto. Ele lista para mim só as campanhas de janeiro. Isso você pode usar com tudo que você coloca na nomenclatura aqui. Quero só os anúncios de tráfego, apesar de você já ter um filtro só por objetivo, né? Mas tem outras coisas que você pode colocar aqui. Por exemplo, só os impulsionados, só os dark posts. Eu quero ver, eu posso ir criando filtros para encontrar os dados de forma mais rápida. Isso é muito interessante e otimiza muito o teu trabalho. Claro, são 6 diquinhas simples ali, mas se você conseguir aplicar todas essas 6, conseguir ter o hábito de usar todas essas 6 dicas, você vai ver como você vai otimizar muito o teu trabalho e reduzir muito o tempo que você gasta na criação e gestão dos seus anúncios no Facebook. Legal? Gostou da dica? Então se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. E se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o assunto ou achou legal as dicas que eu coloquei aqui, coloca nos comentários aqui que eu vou adorar saber. E se você já estiver aplicando essas dicas, conta para mim aqui nos comentários para mim saber qual que é o resultado que você está tendo. E aí, deu resultado? Melhorou o teu desempenho? Otimizou suas campanhas, sua produção de campanhas no Facebook? Conta para mim que eu vou adorar saber. Valeu, um grande abraço e até a próxima.